Hello, good morning. Eu venho hoje de uma maneira bem rápida, bem objetiva, já que nós, nos nossos encontros online e na aula que foi também postada na semana passada, nós já discutimos bem a respeito dessa unidade em que nós estamos, a unidade 4, Unit 4, que nós estamos falando sobre, né, o vocabulário referente a um acampamento, né? O que nós precisamos para acampar é algo que não é tão comum, né, na nossa cultura, mas o livro de vocês, ele é todo feito, né, fazendo com que vocês façam uma viagem, vamos dizer assim, em países onde se fala a língua inglesa. E nos Estados Unidos, por exemplo, um dos países, né, onde se fala a língua inglesa, porque nós sabemos que essa língua é uma língua falada em todos os continentes, mas nós recebemos essa influência, né, cultural dos americanos, por exemplo. É um fator bem importante quando a gente pensa, né, por que nós somos tão influenciados pela língua inglesa. Dessa forma, né? Os Estados Unidos é um país que tem uma grande produção de filmes, de música, né? E muita gente copia também esses hábitos. Então, falar de acampamento, né? O acampamento é tipicamente americano, é falar de algo que é bem presente na cultura deles, né? Então, o livro traz esse vocabulário para a gente poder imergir nessa cultura e assim é uma forma, né, de a gente aprender essa língua. Quando a gente se dedica a estudar uma língua estrangeira, a gente precisa imergir na cultura dessa língua. E aí a gente pode se sentir parte daquilo durante esse momento de estudo, né? O que eu quero que vocês façam para hoje? Então, nós já iniciamos a nossa unidade, vimos a parte das preposições de lugar, né? Nós já estudamos bem direitinho, fizemos atividade na nossa live de ontem, então aqui, de segunda, na verdade, né? Prepositions of place: in, on, under, behind, next to and between, né? Nós exercitamos bem, pedi para vocês fazerem a atividade do livro, página 44, corrigimos durante a nossa aula. 45 ficou com vocês e na página 46 nós temos o segundo conteúdo de gramática da unidade 4, que são os possessive pronouns or possessive pronouns, pronomes possessivos. E aí ele traz também a palavrinha whose. Observem que nós estamos falando de objetos no nosso vocabulário principal, né? Towel, sunglasses, sunscreen, the cabin. Então nós estamos falando de objetos. O livro achou interessante e oportuno inserir esse conteúdo agora de pronomes possessivos, já que nós estamos falando de objetos. Então, essa palavra possessivo já acendeu aí na sua mente que nós vamos falar de posses. Diferente dos adjetivos possessivos que nós já estudamos anteriormente, os pronomes possessivos têm uma outra função. Vamos tentar lembrar primeiro qual é a função geral dos pronomes. Bom, os pronomes eles têm uma função de evitar repetições em uma mesma frase. Então, eles substituem um termo que já apareceu anteriormente, evitando que ele se repita nessa frase desnecessariamente. Então, quando eu digo assim, Maria é minha mãe, ela é dentista. Ao invés de dizer Maria é minha mãe, Maria é dentista, sim, a gente não precisa, né, repetir o termo Maria duas vezes. O que eu faço? Eu utilizo um pronome para substituir o termo Maria e assim evitar que esse termo se repita na frase sem necessidade. Então, ela, nesse caso, seria o nosso pronome, né? Que em inglês eu poderia dizer Maria is my mother, she is a dentist. She seria o meu pronome. Só que agora o livro apresenta para vocês uma outra classe de pronome, que são os pronomes possessivos. Então, além deles terem essa função de evitar a repetição de um termo que já apareceu, eles vão indicar posse. É esse o segredo da história. Então, o pronome possessivo
evita a repetição de um termo que já apareceu, certo? E indica posse. Quais são os pronomes possessivos em inglês? Acompanhem comigo, olha, aqui na página 46. Lembrem que para cada pronome pessoal, você vai ter o seu pronome possessivo. Uma coisa que eu quero que vocês guardem em mente é que os pronomes possessivos, eles vão vir geralmente no final das frases, logo após o verbo, ok? Então, para o pronome I, eu, você vai ter o pronome mine. Para o pronome you, você vai ter o pronome possessivo yours. Para o pronome ele, he, você vai ter o pronome possessivo his. Para o pronome pessoal she, você tem o pronome possessivo hers. Para o pronome pessoal we, nós, você vai ter o pronome possessivo ours. Para o pronome they, que quer dizer eles ou elas, você vai ter o pronome possessivo theirs, deles ou delas. Combinado? Entenderam a parte em que eu disse que eles vão vir após o verbo? Vejam que eles vão estar repetindo um termo que já apareceu, indicando posse. Então, quando eu digo assim, this is my book, where is yours? De novo, this is my book, where is yours? Este é o meu livro, onde está o seu? O seu o quê? Livro. Observem que a palavra yours, que quer dizer seu, foi utilizada para evitar que o termo book se repetisse sem necessidade. Então, olha a diferença. Esse é o meu livro. Onde está o seu livro? Gente, não precisa falar a palavra livro duas vezes. Então, eu faço uso do pronome possessivo. Ele me ajuda a evitar essa repetição e indica posse, dizendo a mesma coisa que eu diria se eu tivesse repetido, né, esse termo. Então, eu quero que vocês treinem, né, esses pronomes possessivos que estão aqui na página 46. E o livro dá uma outra palavrinha também que é importante nesse contexto. A palavra whose. Whose é uma palavrinha em inglês que nós vamos usar para fazer perguntas. Que tipo de perguntas? Aquelas em que eu quero saber de quem é determinada coisa. Anotem aí no livro de vocês. Whose quer dizer de quem. Então, se eu perguntar, whose book is this? De quem é esse livro? It's mine. É meu. Olha aí eu utilizando o pronome possessivo de novo. Eu não preciso dizer, this is my book. Se você já falou o livro, você quer saber de quem é o livro, a minha resposta é simples. It's mine. É meu. E o meu já está entendendo, já está indicando que é algo relacionado a algo que é meu, de posse, e eu já sei naquele contexto que você está falando do livro. Essa é a função dos pronomes possessivos. Eu espero que vocês tenham compreendido. Se precisar voltar a explicação, volta quantas vezes for necessário, tá bom? E me procurem também para esclarecer as dúvidas de vocês no privado, nos horários que a gente disponibiliza para vocês. Observem que na página 46 nós temos também mais alguns objetos, né? Alguns meios de transporte, outros de lazer, como é o caso aqui do inline skates, que são os patins, né? Olha como em inglês fica diferente o nome, inline skates. Depois você tem o scooter, que é uma espécie de triciclo, né, que você vai em pé ali, ele tem um motorzinho diferente daquele que as crianças utilizam hoje em dia, tá? Depois você tem skis, né, também é algo que pra gente aqui é impossível, porque skis, eles são utilizados para, né, você fazer aquele esporte na neve. Skateboard, que é o skate, surfboard, que é a prancha de surf, e a mountain bike, que é aquela bicicleta mais própria, né, para fazer trilhas de bicicleta para quem gosta. Então, é só para introduzir também esse conteúdo de esportes para vocês, tá certo?
que eu quero que vocês façam? Estudem esse conteúdo da página 46 e em seguida já pode ir respondendo a segunda questão da página 46. E aí, a minha segunda sugestão é lá no finalzinho do livro, nas páginas 124, 125, 126, tem atividades bem interessantes que eu quero que vocês façam, ok? Revisando, né, o conteúdo que nós já vimos e inserindo esse aprendizado da nossa aula de hoje dos pronomes possessivos or possessive pronouns, ok? Então, qualquer dúvida, me procurem, assistam de novo, quantas vezes for necessário, façam anotações, pesquisem outros livros na internet. Isso é o aluno pesquisador, é isso que nós queremos de vocês, tá bom? Pois um beijo e a gente se encontra na próxima oportunidade. Tchau, tchau.